Vivendo acima da média, Silas Malafaia. Apresentação. Viver é uma arte. A maior das riquezas é viver bem e em paz, mesmo diante da corrupção, da maldade e das aflições que nos cercam. Ao contrário do mundo, que mede o padrão de vida das pessoas pelos bens materiais que essas possuem, espiritualmente nós sabemos se uma pessoa vive de uma maneira medíocre, normal ou acima da média pela capacidade desta de enfrentar as circunstâncias difíceis do dia a dia sem a alteração do seu caráter. Nem todos os que dizem amar a Deus têm conseguido de fato manter a fé e o caráter de acordo com a Bíblia. Este livro é um convite a questionarmos acerca de como temos vivido a vitória sobre o pecado e a morte conquistadas por Jesus na cruz por nós. Seja sincero com você mesmo e faça uma reflexão. Que tipo de vida cristã você tem vivido? Medíocre, normal ou acima da média? Você pode e deve, como filho, viver uma vida cristã acima da média. Seguir a receita deixada pelo profeta Daniel é o bom começo para chegar lá. Anime-se. Capítulo 1. Integridade como estilo de vida. Uma das piores crises que vivemos hoje é a falta de integridade de caráter. Até mesmo no meio evangélico, nós deparamos com pessoas agindo levianamente quando deveriam adotar um estilo de vida diferente do mundo. Tenho pregado uma série de mensagens baseada na vida de um homem fantástico da Bíblia, que é o profeta Daniel. Isso me conduziu ao texto deste livro sobre os diferentes tipos de vida cristã que podemos viver. Não tem para onde fugir. Todos nós estamos enquadrados em uma dessas três categorias: vida medíocre, vida normal ou uma vida acima da média. Deus deseja que possamos conduzir a nossa vida em Cristo de uma forma plena, absoluta, sendo luz do mundo e sal da terra. Ou seja, é um erro dizer sou cristão sem viver de fato uma fé prática, viva e capaz de transformar a vida de outros pelos bons exemplos, levando-os assim a Cristo. A integridade é a base da vida cristã. Daniel, exemplo de vida acima da média. Infelizmente, a grande maioria dos evangélicos hoje vive de uma forma medíocre ou normal, sem fazer a diferença na terra por não conseguirem viver uma vida reta, íntegra. Você quer ter uma vida acima da média? Há uma receita para isso, baseada na vida do profeta Daniel. E pareceu bem a Dário construir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel, capítulo 6, versículo de 1 ao 3. No mesmo capítulo 6 de Daniel, os versículos 4 e 5 mostram o seguinte: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Cheios de inveja da posição política alcançada pelo profeta, os opositores de Daniel buscavam uma oportunidade para acusá-lo de alguma transgressão. Como não conseguiam encontrar motivo, combinaram apanhar Daniel em uma espécie de armadilha, que o trecho abaixo destaca. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Assim, o laço estava pronto para apanhar em Daniel de uma forma indiscutível, o que acabou acontecendo em seguida. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa,
Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes 3 vezes por dia, faz a sua oração. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos do persa que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Em um dos momentos mais difíceis de sua vida, Daniel foi íntegro, fiel e reto. Apesar do decreto do rei, Daniel não deixou de ser fiel a Deus, mesmo com o risco de ser lançado à morte na cova dos leões, o que terminou por acontecer. A integridade de caráter e a fidelidade de Daniel ao Senhor nos levam a outro texto extraordinário. Filho do homem, quando uma terra pecar contra ti gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio dela. Estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 14, versículo 13 e 14. O que podemos aprender com este texto? Entendemos que se Deus chegasse a uma cidade rebelde, cheia de impiedade, mesmo que habitassem nela Noé, Daniel e Jó, essa não seria poupada. Ele pouparia apenas estes 3 homens pela justiça deles, mas de resto não escaparia ninguém. Aprendo com estes versículos que acabei de ler aqui algumas atitudes que vão mostrar que Daniel era, sem dúvida, um homem que vivia acima da média. Pela história desse profeta, nós vemos o quanto é preciso para o Senhor, o cristão que se, o quanto é precioso para o Senhor, o cristão que se mantém fiel diante das adversidades da vida. Jovem rei israelita da linhagem de Davi, Daniel estava entre os primeiros 10.000 cativos levados pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia por volta do ano de 605 a.C., no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. Ele e mais 3 amigos de cativeiro, Ananias, Misael e Azarias, foram separados a pedido do rei para que durante 3 anos fossem instruídos naquela cultura. Contudo, mesmo obrigados a viver segundo a cartilha babilônica, eles jamais se esqueceram de sua origem como povo escolhido de Deus. Eles sofreram afrontas, foram humilhados e obrigados a trocar os seus nomes israelitas por babilônicos, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas na hora da provação, foram íntegros, não negaram a sua fé. Daniel e seus amigos foram convidados a viver no palácio do rei, a comer e beber das mesmas iguarias que o soberano comia. Isso seria uma grande honraria para qualquer um. Mas, para um judeu, havia proibição da lei de Moisés. De acordo com Halachá, lei judaica, a comida dos judeus é chamada de kosher, do termo hebraico kasher, que significa próprio para o consumo. O alimento que não está de acordo com os padrões da lei judaica é até hoje chamado de treif, que significa rasgado, dilacerado. Isso limitava Daniel e seus companheiros quanto ao que eles poderiam ingerir. Mas como um povo que estava aprisionado em terra estranha poderia fazer exigências ao rei que o mantinha cativo? Quando Daniel e os seus jovens amigos rejeitaram as iguarias dos reis, eles demonstraram não querer contaminar-se comendo alimentos sacrificados e oferecidos aos ídolos pagãos babilônicos. Se fosse descoberta por Nabucodonosor a rejeição daqueles jovens judeus, poderia ser considerada pelo rei uma grande ofensa, e eles correriam o risco de pagar a insolência com a própria vida. A sequência do texto bíblico, entretanto, mostra que Daniel e os 3 amigos tiveram permissão do chefe dos eunucos para comerem a sua dieta de legumes, e assim mesmo ficaram mais robustos os que tivessem ingerido as iguarias do rei.
Daniel conseguiu manter-se puro, mesmo em meio à injustiça e à perversidade política da sua época, pois era orientado pelo próprio Senhor, que lhe dava revelações acerca dos governantes a quem entregava as mensagens da parte de Deus. Seu caráter irrepreensível e a excelência do seu trabalho fizeram toda a diferença naquele período da história da humanidade. De simples funcionário público, Daniel se transformou em um sábio diplomata e foi uma grande bênção para os governos dos reis Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Círio. Ele soube comunicar-se e vencer os desafios, vivendo uma carreira política brilhante, sem negligenciar os princípios divinos para uma vida espiritual saudável. Daniel conseguiu tudo isso vivendo uma vida acima da média. Qualidades que fazem a diferença. Cada vez que cumprimos nossa palavra, honramos a Deus. Quais são as qualidades de uma pessoa íntegra? Primeiro, ela honra a palavra, cumpre o que prometeu. É a palavra dela que está empenhada. Podemos então ter certeza de que as promessas que fez irão acontecer, se tornarão realidade. Sabe por quê? Porque ela é íntegra. Tem palavra, todos sabem que uma pessoa de Deus convicta, firme na fé, vai ser fiel ao que disse. Na história da amizade entre Davi e Jonatas, encontramos um exemplo de valor de quem tem uma palavra empenhada a alguém. Na juventude dos dois, quando o rei Saul, pai de Jonatas, procurava matar Davi por causa da inveja que tinha dele, Davi e Jonatas fizeram uma aliança de lealdade. Vários anos já haviam se passado desde a morte de Jonatas. Quando Davi descobriu que havia um filho do amigo chamado Mefibosete vivendo numa terra distante, Lodebar, este que se sentia desprezado por todos foi chamado pelo rei para viver no palácio e comer à sua mesa. Para honrar o velho amigo, Davi colocou até mesmo seus servos à disposição de Mefibosete. Jonatas já estava morto, mas Davi tinha lhe dado a sua palavra e ele a cumpriu na sua descendência. Quem tem palavra, cumpre com ela, não é dúbio e fiel. Contudo, infelizmente, existem pessoas que um dia dizem uma coisa, outro dia dizem outra. Você não sabe se elas estão brincando, se estão falando a verdade ou se estão mentindo. É o tipo de gente que gosta de confundir nossa cabeça. Sim, sim, não, não. O povo de Deus tem que ter palavra, honrar o que diz. Em Mateus 5,37 está escrito algo a esse respeito, dito pelo próprio Senhor Jesus. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Quem tem palavra diz a verdade. Daniel era respeitado por suas atitudes, porque ele era íntegro, porque tinha palavra, porque honrava o seu nome. Lemos em Provérbios 22:1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que há muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Ter o nome limpo na praça sempre foi sinal de que a pessoa era fiel, íntegra e de caráter. Contudo, o número de pessoas com o nome no SPC e no Serasa é alarmante. Para muitos, não tem problema nenhum, mesmo se com isso o nome de Jesus estivesse sendo ridicularizado e o evangelho estivesse sendo envergonhado. Como alguém pode querer viver acima da média se não honra nem o próprio nome? Uma pessoa íntegra tem palavra, honra seu nome e zela pelo que é honesto. Em 2 Coríntios 8:21, lemos o seguinte: Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Isso é uma coisa séria, zelar pelo que é honesto. Não é viver de falcatrua, de armação e de enganação. Fui pregar em 2 lugares onde só havia cristão. Em um desses lugares deram-me um aviso: Pastor, se o senhor vai vender material aqui, não receba cheque. Então perguntei: onde eu estou? No meio de desonestos, ímpios ou do povo de Deus? A pessoa continuou: o senhor é quem sabe. Depois não diga que eu não avisei. Essa é uma realidade muito triste no meio do povo de Deus. Onde é que está a honestidade? Como alguém pode comprar uma coisa que sabe que não vai pagar? Que vergonha! A que ponto chegou o evangelho? Que sal é esse? Que tipo de luz somos nós? Lemos na Bíblia que se o sal for insípido e não salgar, ele não presta para mais nada, além de ser pisado pelos homens. Honrar o seu nome é também honrar o nome de Jesus, a quem você tem como Senhor. Haja como ele ensinou, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Abaixo a pirataria. A questão da pirataria é outro problema sério dentro da igreja hoje. Embora se considerem servos de Deus, milhares desrespeitam as leis do país por não considerarem a pirataria crime e pecado. Muitos vivem usurpando o direito de terceiro, impedindo-os de colher os frutos do seu trabalho. Como é que eu vou viver acima da média se pratico tal ato? Hoje fazem pirataria de tudo: CD, DVD, bolsa, roupa.
Eu nunca vi tanta pirataria. Muitas pessoas vão à igreja pirateadas da cabeça aos pés. Precisamos entender que ao comprarmos um produto pirata, estamos fraudando alguém. Tempo atrás, uma emissora de televisão entrou em contato comigo, perguntando-me se eu poderia gravar um depoimento sobre rádios piratas. Segundo fui informado, a maioria das rádios piratas, infelizmente, é evangélica. Isso tem causado interferência nos controles do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Não hesitei em aceitar o convite e durante a gravação disse: o evangelho não precisa de meios ilícitos para ser promovido. É vergonhoso que um pastor, pregador do evangelho, use de meios escusos para tal. Íntegro é aquele que tem por princípio manter sua palavra, honrando o seu nome, zelando pelo que é honesto, fazendo a coisa certa. Foi por isso que em Daniel não foram achados vícios nem culpa. Ele era fiel. Quando alguém não é fiel ao patrão, à sua igreja, ao empregado, ou seja, quando não é leal a ninguém, é porque não é íntegro. É traidor, engana quem o ajudou, quem o abençoou, puxa o tapete e tira o lugar de quem arrumou emprego para ele. Enfim, não é fiel. O negócio é sério, essa é a pura verdade. Quando a pessoa é íntegra, assume seus erros, julga a si mesmo e analisa sua vida para ver o que pode consertar. Em Daniel 9,5 está escrito: pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. A sentença está no plural, isso é, Daniel estava incluso nela, o que demonstra seu caráter. Não me refiro a alguém perfeito, mas destaco o fato de que aqueles que são retos diante de Deus julgam as suas ações e dizem: estou errando nisso, quero acertar. Por causa da integridade de Daniel, o imperador queria colocá-lo como primeiro-ministro, o que despertou ciúmes entre os presidentes e os governadores. Todos ficaram com inveja porque ele iria passar a viver acima da média, seria ministro de um dos maiores impérios da história humana, que era o Império da Babilônia. Se você for íntegro, irão olhar para você de forma diferente na sua empresa, na sua vizinhança e na sociedade em que você vive. Prepare-se para alçar voos mais altos, porque Deus irá colocá-lo em lugares de excelência. Vivemos uma crise tão séria de integridade que quando uma empresa consegue um funcionário correto, este é muito bem tratado. Gente íntegra não tem salário igual ao dos outros, o patrão paga mais, e falo por experiência própria. Tenho uma empresa com 300 funcionários e procuro saber a faixa salarial das categorias. Informo-me sobre qual é a média, porém há sempre pessoas com salários no mínimo uns 30% acima da média. Por quê? Porque a pessoa, além de muito competente, é íntegra acima da média. Nós, como povo de Deus, temos de dar exemplo com as nossas atitudes. Tenho vergonha do que ando ouvindo e vendo no meio da igreja e pergunto-me: que cristãos somos nós? Quer ter uma vida cristã acima da média? Então arrependa-se, rejeite a corrupção desta sociedade e seja um Daniel nos dias de hoje.